Olá, boa noite. Boa noite. Ação e esperança na Ilha do Marajó. O trabalho da comunidade Shalom para evangelizar e promover a dignidade humana. Debate sobre porte de drogas para uso pessoal movimenta a Suprema Corte e mexe com o Senado. Com o aumento nos casos de dengue, São Paulo decreta estado de emergência. Quaresma em família. A dinâmica de oração e penitência para crianças neste período de preparação para a Páscoa. Prazo para declarar imposto de renda começa dia 15 de março. Canção Nova amplia sinal do canal de TV. Equipamento vai ser instalado em Teresina, no Piauí. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. Amar os mais pobres significa lutar contra todas as formas de pobreza espirituais e materiais. É um encorajamento do Papa Francisco. Na cidade de Chaves, na Ilha do Marajó, a comunidade católica Shalom realiza um trabalho de evangelização promovendo a dignidade humana. Ilha do Marajó, maior arquipélago de mar e rios do mundo. O território de quase 50 mil metros quadrados é banhado pelos rios Amazonas, Tocantins e pelo Oceano Atlântico. O acolhimento do povo e as belezas naturais da região contrastam com a desigualdade social. 2 dos 10 municípios com menores índices de desenvolvimento humano do país estão no Marajó. Um deles é Chaves, no extremo norte da ilha. Aqui se acentua essa dimensão de saúde, educação, saneamento básico, né? Tudo isso é muito precário. Como não tem saneamento básico, como não tem tratamento de água, de lixo, de esgoto, não tem banheiro em muitas casas. Então você se depara com doenças por causa disso. Desnutrição, infecções intestinais. Em alguns locais, só há missa uma vez no ano, diante da necessidade da igreja e como resposta a um pedido de Dom José Luiz Ascona, então bispo da Prelazia do Marajó. Há 27 anos, a comunidade católica Shalom fundou uma casa de missão em Chaves. Fomos realmente enviados com a missão de evangelizar. Então, desde fazer o sinal da cruz, aquela catequese básica, né, de estar com o povo, de preparar para a primeira Eucaristia. Evangelizar e promover a dignidade humana aos mais pobres. Diante desse apelo do Papa Francisco, a comunidade criou o Espaço de Paz. Qual o nosso objetivo como espaço de paz? É acolher de 7 a 18 anos incompleto, certo? Para que no contraturno escolar nós pudéssemos oferecer oficinas de apoio pedagógico, de artes, esporte, recreação, aulas de violão e para que eles também possam ser protagonistas. Atualmente, cerca de 50 crianças e adolescentes são atendidas no local. 2 vezes por ano, a comunidade recebe voluntários para auxiliar o povo marajoara. Raíssa ofereceu o serviço de pediatria. Então eu fiquei com essa missão lá de participar dessa construção do consultório, de ajudar a capacitar as equipes de saúde de Chaves, de treinar as pessoas e também hoje eu vejo que incentivar outras pessoas a irem para lá, né, através do meu sim. Trabalho que é sinônimo de esperança para muita gente. A juventude fica muito ociosa, né, nesse sentido. Então, assim, eu louvo muito e agradeço a Deus, né, pela minha filha ter a oportunidade de participar do Espaço de Paz. E evita de estar na rua, fazendo que está acontecendo muitas coisas com criança, com jovem, adolescente. Aí eu procurei aqui o Espaço de Paz para tirar elas da rua, né? Para não deixar acontecer isso com elas. Quem vive esta experiência fala da alegria de amar o próximo e servir a Deus. Eu bebi do amor do Marajó, do amor do marajoara, do amor de um Deus que ama aquele povo. Então, o nosso olhar, a nossa visão é uma visão de esperança, de que tem jeito. Esperança e sentido à vida. São pessoas que se colocam a serviço da coletividade. Presença no cuidado e na troca de experiências
para elevar a vida e consolidar os valores mais nobres. Assunto no comentário do psicólogo e logoterapeuta Ellison Santos. Nós estamos constantemente buscando o sentido da vida. Isso faz parte da nossa natureza. Mas será que existem algumas formas privilegiadas para encontrarmos o sentido da vida? O autor Viktor Frankl, psiquiatra vienense, do qual nós já falamos dele aqui, ele é o fundador da logoterapia, ele diz que existem pelo menos 3 classes de valores que nos ajudam a encontrar o sentido da vida. A primeira delas são os valores vivenciais ou experienciais, valores que estão relacionados ao nosso dia a dia, aquilo que a vida nos propõe. Por exemplo, você sai de casa durante o dia, à noite, você observa a natureza, você contempla a natureza que foi lhe dada gratuitamente, admirar a vida ao nosso redor, admirar as pessoas ao nosso redor, vivenciar, ouvir, estar conectado com a natureza, com as pessoas, com o mundo. A segunda classe de valores são os valores criativos. Nós podemos transformar o mundo à nossa volta, com a nossa criatividade, com a nossa inspiração. Nós podemos usar esses valores para transformar o mundo. E a terceira classe de valores é muito importante, porque são os valores atitudinais. Diante daquelas situações que nós não podemos mudar, sejam elas situações do mundo, sejam elas situações de doença ou de morte, nós somos convidados pela vida a mudar a nossa atitude, a mudar dentro de nós e nos adaptarmos e podermos então encontrar o sentido mesmo dentro do sofrimento. Ou seja, a vida tem sentido em todas as circunstâncias e nós precisamos encontrá-lo e vivê-la da melhor forma possível. Um abraço. A qualificação profissional é cada vez mais necessária quando se busca por emprego. Em São Paulo, mais de 130 mil vagas para a Bolsa de Estudos estão abertas. Os cursos são 100% gratuitos. Vamos à capital paulista agora com Elane Gomes e as informações estão com ela. Boa noite, Elane. Olá, boa noite para vocês aí em nossa central de jornalismo e boa noite a você que nos acompanha. Pois é, quem deseja trilhar novas perspectivas na carreira tem a oportunidade de estudar diversas áreas do conhecimento. As bolsas integrais são para cursos livres, técnicos e de línguas. Priscila estava desempregada e teve a vida financeira transformada depois de aprimorar os estudos. Eu fiquei desempregada logo quando acabou a pandemia, porque eu engravidei, e aí eu fiquei desempregada quando voltei a trabalhar. E meu marido ficou sem trabalhar. Então, ele começou a trabalhar com as tortas, e a gente começou a vender torta aqui em casa, né? Vender torta no delivery. E aí, assim que eu fiquei desempregada, eu fui para o Senac. Consegui uma bolsa no Senac e fiz o curso de empreendedorismo para poder aprender mesmo a lidar com a questão financeira, com a questão de compra e venda, aprender a fazer plano de negócio, enfim. O Senac oferece mais de 130 mil bolsas de estudos em 63 unidades da instituição do estado de São Paulo. O programa ajuda a melhorar o currículo e auxilia os alunos a conquistar uma vaga no mercado de trabalho. No Brasil, hoje, jovens entre 15 e 19 anos e também jovens de 20 a 24 anos, a gente está falando aí de 11% que estão em educação profissionalizante. Acho que isso dá um pouco o tom da importância de um programa como esse do Senac, né, que visa o desenvolvimento educacional, profissional, né, que vai gerar uma oportunidade. Segundo a professora de Recursos Humanos, é preciso desenvolver as habilidades técnicas dentro da sala de aula para obter boa qualificação profissional. A gente precisa pensar que ela é a base para a gente montar e trabalhar em nós mesmos, construir outras características, outras habilidades aí que são importantes para o mercado de trabalho. Então a gente precisa ter uma base, precisa desenvolver também o nosso senso crítico, né? Não é só ir lá na sala de aula, absorver aquele conhecimento, mas é de fato mergulhar, né? Correr atrás, estudar, aproveitar o professor ali e se profissionalizar cada vez mais, porque isso tem sido base aí
durante toda a trajetória profissional e dos cargos aí que a gente consegue ver voando cada vez mais no mercado de trabalho. A empreendedora aprendeu a definir objetivos, criar um plano de ação, elaborar orçamentos e registrar as movimentações financeiras após a conclusão do curso profissionalizante. Ajudavam, ensinavam a parte de marketing, ensinavam a parte de divulgação. Então, assim, me ajudou muito mais a focar nisso, né? Nesta terça-feira, o governo de São Paulo anunciou o decreto de emergência em saúde pública devido ao aumento dos casos de dengue no estado. A medida foi tomada hoje pela manhã após reunião do Centro de Operações de Emergências. 131 municípios de São Paulo estão em situação de epidemia. Veja mais detalhes em nossa reportagem. 311 casos de dengue a cada 100 mil habitantes. O número foi divulgado pelo governo do estado de São Paulo na manhã desta terça-feira, quando o Centro de Operações recomendou a emergência em saúde pública. A gente entrou num cenário de epidemia. O estado de São Paulo já vem monitorando seus dados, 2023, 2024. A gente teve uma antecipação do número de casos agora, porque a gente imaginava um aumento dessa curva, que ela fosse acontecer como é já em anos epidêmicos, em março, abril. Então a gente teve uma antecipação. As regiões que estão mais críticas para o estado são o noroeste do estado, ali na borda, né, com Mato Grosso do Sul, a parte do Vale do Paraíba e o Alto do Tietê. Diante da emergência, São Paulo pode ampliar a rede de atenção e apoio aos municípios no enfrentamento da epidemia. Atualmente, 3 tipos de vírus da dengue circulam no estado. A emergência, ela agiliza processos, né? Então, processos para que a gente possa fazer mais contratação de RH, para que a gente possa trabalhar com insumos, mas na prática o estado de São Paulo já vem fazendo essas ações. Plano de ação que já está feito no estado de São Paulo, de controle de ação de enfrentamento às arboviroses, para que a gente possa, então, dessa maneira, trabalhar e receber também um aporte do Ministério da Saúde para incrementar ainda mais as nossas ações. Além das ações governamentais, o apelo das autoridades públicas é também para eliminar focos de água parada. É muito importante que todos estejam conscientes de que 80% dos casos de vetor está na sua residência. Então, prestem bem atenção, façam aquela profilaxia no ambiente, tirem os pratinhos de água, enfim, todas aquelas recomendações que todo ano a gente já fala repetidamente, mas que são muito importantes. Para quem está com suspeita de dengue, é bom ficar atento aos sintomas. Febre alta, ela pode ter o exantema, que é a pele ficar toda como se fosse uma alergia, dor de cabeça, dor atrás dos olhos. Então, essa febre alta e prolongada é muito sugestiva de dengue. E mais importante, né? Sinais e sintomas, não se mediquem, procure atenção à saúde. Ficamos por aqui. Outras informações direto de São Paulo amanhã, logo após o Sorrindo para a Vida. A gente espera você. Agora vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Mauricéia Silva, boa noite. Boa noite, Elane. A gente sabe que em tempo de chuva a proliferação do mosquito da dengue só aumenta, né? Pois é, vem muita chuva por aí nesta quarta-feira. A frente fria que se formou no sul do país avança em direção ao sudeste e muda o tempo na região. Podem ter temporais em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. E os acumulados podem chegar aos 25 milímetros em Minas e no Rio de Janeiro. E o clima vai ficar assim na capital paulista na quarta-feira. Vai fazer máxima de 26 graus, podendo a chuva chegar aos 15 milímetros e 27 graus na quinta-feira. Vai ter sol no Rio Grande do Sul e em todo o centro-sul de Santa Catarina, como você vê nessa área mais clara do mapa. No Paraná, a previsão é de pancadas de chuva, mas atenção para o litoral da região sul, que pode ter ondas de até 2,5 metros. A zona de convergência intertropical continua a reforçar a chuva em parte do norte e nordeste e chove a qualquer hora entre Salvador e Natal. E o calor vai ser o destaque no interior da Bahia. No norte, o clima permanece instável, no Acre, no Amapá e parte do Pará.
Já no Centro-Oeste, a previsão é de sol e pancadas de chuva. Chove também no DF, em parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E nas demais áreas, o tempo será abafado. Os termômetros marcam mínima de 19 graus em Brasília, 20 em Goiânia e máxima de 32 em Cuiabá. Criado em 1940 como Centro de Turismo e Lazer, o conjunto arquitetônico da Pampulha é um dos cartões postais mais visitados em Belo Horizonte. Mas há anos, os moradores convivem com os problemas causados pela poluição. No último fim de semana, milhares de peixes foram encontrados mortos no local. Patrimônio cultural da humanidade, lugar de natureza, cultura e lazer. Belezas que contrastam com um verdadeiro esgoto a céu aberto. Joelma trabalha na Pampulha e conta que é difícil conviver com o mau cheiro. Muito ruim, né? Que eles podiam estar fazendo uma coisa melhor, né? Que eles podiam estar limpando ela, né? Porque eles prometeram várias vezes, né? O cheiro é muito ruim mesmo, é muito forte, é muito ruim. Tem dia que bate um fedor é muito difícil a gente trabalhar aqui mesmo. Nos últimos 3 dias, cerca de 7.000 peixes foram retirados mortos do local. Dona Luísa é moradora da Orla há 20 anos e diz que a situação acontece com frequência. Infelizmente, não é a primeira vez, nem vai ser a primeira vez, né? Então eu acho que isso aí foi uma mortalidade por alguma alga ou por algum produto químico que às vezes eles jogam para tirar mau cheiro. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, um erro no tratamento do esgoto teria provocado a morte dos peixes. O município emitiu uma notificação para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Em nota, a Prefeitura afirma que a amplitude, a gradação do dano e o valor da multa serão definidos após parecer técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A chuva lava toda a sujeira. Tem o calor, que aumenta o metabolismo dos bichos. As bactérias começam a crescer porque tem muito esgoto. Aí falta oxigênio no rio. As bactérias precisam de oxigênio para trabalhar. Elas fazem o tratamento do esgoto a céu aberto, que a Pampulha é um esgoto a céu aberto. As bactérias pegam todo o oxigênio para elas e o peixe morre por falta de oxigênio. O Supremo Tribunal Federal volta a julgar amanhã se libera ou não o porte de maconha para consumo pessoal. O tema está em discussão na Suprema Corte desde 2015. A repórter Camila Castro está em frente ao prédio do STF e traz mais detalhes. Boa noite, Camila. Boa noite para você, boa noite a todos. A discussão será retomada com o voto do ministro André Mendonça, que havia pedido vista, mas liberou a ação para análise em dezembro do ano passado. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, agendou a votação para amanhã. O tema está em discussão no Supremo Tribunal Federal há 8 anos. Até o momento, o placar está com 5 votos a 1 pela liberação do porte de maconha para consumo próprio e 6 votos para que seja estabelecida a quantidade mínima de droga que difere um usuário de usuário de maconha de um traficante. Em diferentes etapas do julgamento, integrantes da corte rebateram várias alegações de que estariam liberando as drogas no Brasil. O Senado prepara uma reação ao julgamento do STF a depender do resultado. Os senadores afirmam que é papel do Congresso Nacional uma definição sobre o assunto. Tramita desde setembro na Comissão de Constituição e Justiça da Casa uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC, que criminaliza o porte de qualquer quantidade de drogas. Pela norma em vigor, aprovada pelo Congresso em 2006, o porte de drogas para uso pessoal é considerado crime, mas não leva à prisão. Entre as penas aplicadas estão a prestação de serviços à comunidade e também o cumprimento de medidas socioeducativas por até 10 meses. Eu volto com vocês. Boa noite. Obrigada, Camila. Boa noite. A Canção Nova ampliou o sinal do canal de TV. A radiodifusão em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, recebeu hoje um novo retransmissor. O equipamento será instalado em Teresina, no Piauí, no nordeste do país. É o 24º estado contemplado com o sinal aberto e gratuito da Canção Nova.
O retransmissor foi adquirido da Alemanha. Com mais de 500 quilos, o equipamento chegou desmontado. Agora está em fase de testes e configurações. A gente está muito feliz por ter chegado mais esse transmissor, que é uma conquista que a gente, né, teve junto com os sócios, né, de que sem ele a gente não conseguiria. E para a gente poder atender mais uma capital hoje no Brasil. Hoje, com esse transmissor, com essa retransmissora, a gente vai atingir 24 capitais em todo o Brasil, restando somente 3 para a gente poder mais no futuro conseguir expandir também a rede. Ainda de acordo com o gerente do Departamento de Radiodifusão, os testes são necessários e fazem parte do processo pós-concessão, iniciado em 2022. É parte de todo o processo de uma implantação, tá? Hoje chegou aqui o transmissor, ainda falta também a antena, falta a antena parabólica, antena de transmissão e outras partes que compõem a estação que a gente vai comprando meio que escalonado, né? Por etapas até a gente conseguir concluir todos os equipamentos, montando toda a estação, até a gente poder fazer a configuração e despachar para o destino final, que é Teresina, a capital. Mais de 800 mil pessoas serão beneficiadas com o sinal aberto da TV Canção Nova em Teresina. A estimativa é que a tecnologia comece a funcionar ainda no primeiro semestre deste ano. A gente está estimando que lá para junho a gente já consiga ter o canal aberto com o sinal digital e som de qualidade para todos os munícipes da capital de Teresina. A Canção Nova ela vive de doações, ela não tem comerciais, então é muito importante essa doação, para que a gente não só faça a expansão, mas também a manutenção de todo o sistema, de toda a rede, né? A Receita Federal divulgou o prazo para o contribuinte declarar o imposto de renda referente ao ano de 2023. Nós vamos chamar então Ronaldo da Silva em Brasília, que traz mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Ronaldo. Reinaldo, boa noite também para você, boa noite para toda a bancada e também aqueles que nos acompanham agora na Canção Nova. Olha, a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física acontece de 15 de março a 31 de maio. O contribuinte que não entregar a declaração dentro do prazo pode sofrer multas. De acordo com a medida provisória anunciada recentemente pelo governo federal, está isento do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. O Ministério da Fazenda informou que a medida alcança quase 16 milhões de brasileiros. A Quaresma é o tempo propício para meditar a paixão de Cristo e o mistério da salvação. Mas como incluir as crianças nessa dinâmica de oração e penitência? Atividades simples são a melhor opção para viver este período quaresmal com os pequenos. A família é o lugar que gera a vida e onde aprendemos a exercer a nossa humanidade, especialmente neste tempo em que a Igreja nos propõe rezar, meditar e buscar a conversão. Quaresma é tempo de conversão, é dia de salvação e a salvação ela começa dentro de casa, é na família. A primeira igreja doméstica, não somente os adultos, os adolescentes, mas também as crianças, em pequeno gesto. A criança, ela tem essa capacidade de fazer uma experiência com Deus, desde pequenino. A Quaresma é um período único que nos propõe restauração e recomeço. Ajuda a família a redescobrir a experiência da fé em Cristo, inserindo as crianças neste percurso de conversão. Carol e Álvaro são pais de Josué, Sara e Micael, de 12, 10 e 6 anos. Durante a Quaresma, a família costuma meditar o tempo litúrgico da igreja. São propostas adaptadas para cada idade, permitindo que os pequenos também experimentem as graças deste tempo. Quando eles eram menorzinhos, a gente trabalhava de forma bem lúdica, com atividades, às vezes bastante pintura, contava historinha, colava, fazia dinâmica na parede. Esse ano a gente se propôs, durante toda a Quaresma, rezar o texto todos os dias. A gente sempre faz a leitura depois das meditações do Santo Afonso, né? Depois do texto. Na dinâmica familiar, com a rotina, trabalho e estudo, com crianças pequenas nem sempre é fácil, mas para eles é fundamental a vivência na fé desde cedo. Eu tenho que insistentemente, né, fazer isso com a criança desde pequenininha para que ela se habitue e ela
ela vai entendendo aos poucos que aquilo é importante. O ditado mais comum, a criança dá trabalho. Na verdade, não. A criança é o centro do trabalho. Para o casal, todo o esforço vale a pena. Existe um propósito maior. O céu. Esse é o único objetivo da gente. Não só na quaresma, mas na nossa vida, né? Simplesmente o céu. Né? Rumo ao céu. Nós ficamos por aqui. Eu desejo a todos uma boa continuação de semana e a gente se encontra amanhã. Obrigado, boa noite, Ronaldo. No final do mês de janeiro, o Canção Nova Notícias mostrou que a Polícia Nacional da Colômbia apreendeu no Aeroporto Internacional de Bogotá 130 sapos venenosos que eram transportados por uma brasileira que seguia para São Paulo. Hoje, os anfíbios ameaçados de extinção e considerados os mais venenosos do mundo foram devolvidos ao habitat natural. Os sapos são originários da cidade de Narinho. O Ministério do Meio Ambiente de Bogotá coordenou a transferência dos anfíbios da espécie Ophaga sylvatica. Desde a apreensão, eles estavam no Centro de Cuidado, Avaliação e Reabilitação da Flora e Fauna Silvestre, em Bogotá, onde foram preparados para voltar ao habitat natural. A ministra do Meio Ambiente de Bogotá, Adriana Soto, pediu que a captura seja combatida por todos e convocou os colombianos a ajudarem na proteção da vida selvagem. A Diocese de Itapeva, no interior de São Paulo, comemorou 56 anos de criação no último fim de semana. Para festejar a data, uma missa em ação de graças foi celebrada na Catedral de Santana. A Diocese de Itapeva celebrou no sábado, dia 2 de março, 56 anos de criação. Em 2 de março de 1968, o Papa Paulo VI, por meio da bula Quantum Spei, que significa quanta esperança, criava a Diocese de Itapeva, desmembrando-a dos territórios da Arquidiocese de Botucatu, Diocese de Santos e da Diocese de Sorocaba. Os projetos de missão diocesana contam com os grupos de Barnabé para a evangelização missionária. Esta experiência dos grupos de Barnabé tem se espalhado por toda a diocese. São mais de 480 grupos de Barnabé. Temos mais de 5.500 pessoas envolvidas nos grupos de Barnabé. Nesses 56 anos de criação da nossa diocese, a mais profunda gratidão a todos aqueles que contribuíram de forma tão bela, tão bonita, tão empenhativa em nossa diocese. Quero agradecer especialmente os nossos padres, os nossos religiosos e religiosas. Agradeço também as famílias, que na verdade a família é a primeira igreja, é a igreja doméstica que a gente fala, onde a fé é vivida e transmitida de geração em geração. Um jornal impresso da Diocese de Taubaté, no interior de São Paulo, completou 114 anos em fevereiro. O meio de comunicação tradicional e centenário continua evangelizando fiéis nesta era digital. No período em que quase tudo é digitalizado, o meio de comunicação tradicional continua presente na vida de milhares de católicos. O jornal O Lábaro, da Diocese de Taubaté, no interior de São Paulo, completou 114 anos. Henrique conheceu o jornal ainda criança, quando auxiliava nos serviços litúrgicos da igreja. O Lábaro circulava bem aqui na região e era um jornal até vibrante, sabe? Bacana. Tinha bastante informações e tinha um bispo que gostava do jornal, que investiu bastante no jornal. O nome era repleto de simbologia para a época. Dom Epaminondas quis ter um jornal como o Exército de Constantino, vitorioso e que priorizasse as referências religiosas. Dom Epaminondas ele tinha duas grandes paixões. Uma delas era justamente a comunicação, o Lábaro, o jornal diocesano. E ele encontrou nesse fato justamente de Constantino, que com coragem, com fé e na pobreza partiu para a luta. Então ele encontrou também esse símbolo. Nesta sala estão arquivadas todas as edições do jornal, desde janeiro de 1910 a fevereiro de 2024. Frases e manchetes com um objetivo: evangelizar por meio da fé. No ano 2000, as páginas passaram a ser coloridas. Atualmente, são impressos 5.000 exemplares por mês.
A distribuição é realizada em 49 paróquias e casas religiosas de 11 cidades do Vale do Paraíba Paulista. Valquíria e Padre Jaime são jornalistas responsáveis pela produção do jornal. A gente faz o levantamento das pautas, as sugestões, é apresentado ao editor, o editor dá as aprovações ou não. E também, claro, a gente recebe algumas sugestões até do senhor bispo, dos outros colaboradores do jornal. Depois de padre, eu me formei em jornalismo e fui convidado para integrar o conselho editorial do Labro, colaborando e também coordenando um projeto, né, de remodelação do Labro. Frades da Custódia da Terra Santa rezaram em uma igreja em forma de lágrima, que lembra a passagem bíblica em que Jesus chorou por Jerusalém. No santuário de Dominus Flevit, a peregrinação franciscana é para refletir o silêncio de quem sofre. Nesta semana da Quaresma, deu-se início a Jerusalém as peregrinações aos lugares da paixão de Jesus. Uma tradição que remonta aos primeiros séculos da era cristã e é continuada pelos frades da Custódia da Terra Santa, que animam essas liturgias à espera da Páscoa. O primeiro santuário meta da peregrinação é a pequena igreja de Dominus Flevit, construída ao longo das encostas do Monte das Oliveiras. A capela tem o formato de uma lágrima para relembrar o episódio evangélico em que Jesus chorou pelo futuro de Jerusalém. Frei Sebastiano Eclimes, responsável do lugar, nos conta que sente muitas saudades dos peregrinos, mas hoje se alegra em receber a comunidade local para a celebração. Mesmo que não haja peregrinos, temos muito trabalho, ou seja, cuidamos do jardim, do convento e também fazemos algumas manutenções. Nesta primeira peregrinação, levou-nos a refletir sobre o silêncio de quem sofre, recordando alguns momentos em que Jesus se comove e manifesta de modo particular a sua compaixão, como no encontro com a viúva de Naim, com a pecadora na casa de Simão e com os que choravam a filha de Jairo. São todos episódios em que Jesus não se distancia de quem chora ou daquele que vive um sofrimento, mas aproxima-se com todo o seu ser, com toda a sua pessoa, inclusive com seu corpo. Por isso não podemos deixar que o medo no qual estamos envolvidos esteja acima da capacidade de assumir e acompanhar este sofrimento. E daqui do santuário de Dominus Flevit surge um convite a unir-se a nós na oração e a seguir este caminho de Jesus, pedindo-lhe um coração capaz de escuta e de compaixão por tantos que sofrem, em silêncio, as suas dores e as suas perdas. E assim encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista em instantes, ao vivo, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. A gente se vê amanhã. Tenha uma ótima noite. Boa noite e paz para você.